Olá, a gente está vivendo a expectativa do exercício, da ação. Eu estou aqui incomodado com a ação, o exercício, de tanto que a gente já teve, de tanto que a gente já ouviu, de tudo aquilo que já foi ministrado. É necessário sair para fora, o exercício. E a gente ouvindo essas palavras que a gente comenta entre nós aqui nas lives, é uma riqueza tremenda. E essa palavra do caminho e da vereda, o caminho é essa coisa já predeterminada, essa coisa já estabelecida, mas a vereda é a decisão do nosso coração. A vereda é aquilo que você quer fazer, que você escolhe fazer. Isso aqui é muito importante. Também quando a gente viu na live passada sobre a defesa e o ataque, às vezes quem está defendendo não tem a capacitação de defender. E por isso que é alvejado, por isso que ele não consegue proteger direito. Ele tem vontade, ele tem dinâmica, mas ele não tem as estratégias para a defesa. E às vezes a gente vê, como o Rubão falou, a linguagem futebolística, às vezes a gente vê um time que toma 5 gols e o outro que demora muito para tomar um gol. É porque aquela pessoa que está ali na defesa, ela está mais capacitada, ela está mais dedicada, ela está mais evoluída para a atividade, para a tarefa. E aquele outro ataque que vai atacar, às vezes tem um cara que chega no gol e perde o gol, tem outro que vai lá e faz 2, 3 de uma só vez. O tino, é aquilo que ele está mais no exercício. Então é muito importante a gente entender que no relacionamento com o Senhor e para aquilo que fomos chamados, precisamos estar totalmente bem preparados, aparelhado, funcional, para que a gente consiga fazer aquilo que está no coração de Deus. Porque fazer coisas por nós mesmos, todos nós conseguimos fazer. E às vezes fazemos boas coisas, mas o que é importante é fazer aquilo que está no coração de Deus. Porque quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele ensina que Deus tem uma vontade e um desejo. E essa vontade e esse desejo precisa vir para a terra. Mas estando na terra, precisa ter quem ministre, viva, case com o desejo e vontade do Senhor, do Pai. Eu tenho aqui um texto que eu vou ler, que esse texto me incomoda há muito tempo. É um texto bem conhecido e que me incomoda porque eu não vejo as interpretações dentro do que eu creio, ministrada por muitas pessoas. Então eu vejo que nós aqui sabemos isso. E o exercício disso, para mim, que é a base para tudo aquilo que a gente vai fazer, esse exercício que Rubão falou da última live, a bola está na nossa mão. A bola da vez está na nossa mão. Nós somos a geração dos primogênitos dos últimos dias. Então a gente precisa estar em um nível que a gente entenda o que está acontecendo. Então em João capítulo 14, no versículo 1 em diante, existe uma temáticazinha que eu vejo que é de fundamental importância. Eu vou ler algumas coisas de interpretações desse texto, do que eu creio, para que a gente tenha uma visão de como executar todo esse programa que Deus trouxe para a terra através do seu Filho amado Jesus.
Então aqui diz assim, ó, capítulo 14 do verso 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Bom, aqui o Senhor mostrou aos seus discípulos que Ele é o mesmo que Deus. Os discípulos ficaram perturbados ao ouvir sobre a sua partida. Por essas palavras, Ele os fez perceber que, por ser Deus, Ele é onipresente e não é limitado ao tempo nem espaço. No verso 2 diz assim, ó, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, a gente vê aqui que ele não disse que ia preparar lugar. Eu vou-lo teria dito. Se não fosse assim, se na casa do meu Pai não houvesse muitas moradas, eu diria para você, vou fazer assim. Mas ele não fez assim porque na casa do Pai dele há muitas moradas. Então a gente vê aqui, ó, a casa do meu Pai se refere ao templo, ao corpo de Cristo, como habitação de Deus. A princípio, o corpo de Cristo era somente o seu corpo individual, o corpo de Jesus. Mas, mediante a sua morte e ressurreição, o seu corpo aumentou, tornou-se o seu corpo coletivo, que é a igreja, e qual inclui todos os crentes, os quais foram regenerados mediante a sua ressurreição. Na ressurreição de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, o qual é a casa de Deus. Isso aqui é de fundamental importância, porque, observe, as nossas atitudes e a nossa vida em si, muitas vezes não revela isso aqui, que a gente é a casa de Deus. A gente passa por muitas coisas que não precisávamos passar. A gente sofre muitas coisas que não precisávamos sofrer. Exatamente por causa dessa coisa homogênea que foi criada, de Jesus com o Pai e de Cristo conosco. A gente vai ver isso aqui mais à frente, que é como o Rubão falou, é uma tomada de posição. É sair de um casulo para você assumir um legado que pertence a nós. Porque isso aqui foi feito já. Não vai fazer de novo. Não vai ter outra oportunidade. Ela já foi sacramentada isso aqui. Há muitas moradas, são os muitos membros do corpo de Cristo, o qual é o templo de Deus. Isso prova adequadamente no verso 23, que diz que o Senhor e o Pai farão morada com quem o ama. Essa expectativa, ela já foi feita. Para a gente hoje não tem que ser uma expectativa. Ela tem que ser uma realidade, tem que ser algo palpável, que você alcance, que você viva isso. Isso foi a vida dos discípulos. Imagina só, vem Pedro, faz uma fila aí, porque a sombra dele vai curar. Não, vem Paulo, não precisa ele não. Pega um lenço dele aí, pega uma roupa dele aí, que leve ali para o doente. Sabe, os discípulos vivenciaram isso. Deus em Jesus e Cristo na pessoa. Jesus, o homem, Deus nele. Jesus morre, ressuscita, passa a ser invisível através de Cristo e Cristo passa a habitar na pessoa. A mesma condição que Jesus tinha, a pessoa que abrigou Cristo tem. Não tem mudança nenhuma, é a mesma condição. O próprio Jesus citou várias vezes: farão obras maiores do que a que eu fiz, porque eu volto para o Pai.
A função dele voltar para o Pai é liberar o Espírito para habitar em nós, que é o próprio Jesus, habitando em nós através do seu Espírito. E esse Espírito vai fazer a mesma coisa que fez através da pessoa de Jesus. E por que não acontece? Porque as nossas faculdades ainda não estão desenvolvidas para acontecer assim. Imagina, você chega no lugar e você chegou no lugar, daqui a pouco começou um monte de tumulto. Sabe o que é isso? Os espíritos na redondeza discerniu quem é você. É a mesma coisa daquela ilha que Jesus foi, e lá o demônio que ninguém conseguia aprisionar ele, quando Jesus pisa na areia, o demônio vem lá, gritando, e se prostra, todo mundo corre, deixa Jesus sozinho ali, e o demônio se prostra diante de Jesus, e Jesus com autoridade diz: como é o seu nome? Eu sou Legião, sou mais de 2.000. Sabe, isso aqui acontece com a gente hoje. Você está no lugar, daqui a pouco se levanta um conflito tremendo naquele lugar, e a gente fica assim procurando saber o que é que está acontecendo. São espíritos que percebeu a sua presença e sabe que se você orar, eles vão parar de agir naquele lugar. Eles vão parar de agir porque você vai dizer: saiam daqui. É você que vai dizer: a unção de Jesus está sobre nós agora através do seu Cristo. E precisamos exercitar. A gente não consegue exercitar por alguns pontos que eu vou citar daqui a pouco. Mas isso precisa ser uma coisa nítida, clara, evidente para a gente. Porque esses versículos aqui, é isso que ele diz. Eu vou continuar aqui, ó. Aqui nesses versículos diz duas coisas importantes. Nesses versículos aqui de 14, 1, 2 e 3 de João. A primeira seção nos mostra que Cristo, como verbo eterno, veio por meio da encarnação para introduzir Deus no homem. A finalidade de Jesus na terra é para introduzir o Pai em cada um de nós. E Jesus diz isso lá em João capítulo 17. Pai, como você amou a mim, ame a eles de igual modo. De igual modo. Pai, enquanto eu estava no mundo, eu guardava eles. Agora que eu volto para ti, guarda eles. Você vai guardar eles agora. E Jesus disse: vocês vão receber o Espírito e não vão ficar órfãos. Quer dizer que o que Jesus pediu a Deus ali em João 17 se cumpriu. Nós temos o Espírito do Pai em nós, não estamos órfãos. Quer dizer que a mesma condição que Jesus tinha diante do Pai, Ele transferiu para cada um de nós e temos a mesma condição diante do Pai. Acreditar nisso é que é a nossa maior dificuldade. Acreditar e se mover nisso é a nossa maior dificuldade. Essa semana lá no trabalho, uma colega estava falando um pouco alto que ela estava com um problema de sangramento e ninguém sabia o que era. E aí ela ia para o hospital e ficava internada. E ninguém sabia o que era, se era mioma, se era ovário, se era útero. O fato que ela foi para um spa fazer um período de 10 dias, que a Portal mandou lá em São Paulo. Lá um pessoal adventista lá em São Paulo tem um spa lá que diz que a pessoa sai nova, em folha. Ela foi para lá, chegou lá, ela sangrou e muito. Num banheiro lá ela sangrou e muito. As aplicações que fizeram nela não repercutiu o que devia e todo mundo parou, estanca ligeiro, para ligeiro, para ligeiro. Ela voltou assim, atemorizada. Aí a gente ouvindo o relato dela, a gente esperou.
Quando cessou de falar, que ela já ia, eu já vou, viu? Aí eu fui lá fora, chamei ela, vem aqui. Eu tenho sempre um óleo ungido na pasta. Eu disse, vem aqui, porque eu quero falar com você. Aí eu peguei ela, com Rose, levei numa sala, fechei a porta, e eu disse para ela, o Senhor é o Senhor. E Ele morreu na cruz para desfazer as obras do diabo. Ele não vai fazer de novo. Ele já fez. Você está sofrendo uma coisa que não precisa sofrer. Você tem que ter consciência disso. E eu estou aqui para te dizer isso. E aí eu digo, olha, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com Rose, aconteceu isso com Ludmila, aconteceu isso com minha sogra, estamos aqui. Vencemos câncer, vencemos morte, porque Ludmila, a médica, disse que tinha 4 horas de vida, e Ludmila tem 43 anos. Relatei essas coisas para ela e disse, nós vamos orar por você. Olha, eu não sou nada, mas eu creio que aquele que está em mim é tudo. Ele é todo poderoso. Não tem poder mais na mão de ninguém. Ele disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Não tem poder mais na mão de ninguém. O poder está todo restrito a Jesus. E eu vos dou o poder, disse Jesus. A quem? A quem crê. A quem crê. A quem crê tem o mesmo poder. Eu vi Satanás que é do céu. Eu vos dou o poder. Pesa ele. Expulsa ele. Elimina ele. Ressuscita o morto. Cura o enfermo. Ele não está mandando a gente orar. Ele está mandando a gente fazer. Mas a gente quer fazer aquela oração de 2 horas e depois não aconteceu nada. Porque aí ele não mandou orar. Ele mandou fazer. Expulse. Cure. Liberte. Faça assim. Eu vim aqui para fazer isso. Eu sou a luz do mundo. Agora eu estou dizendo, você é a luz do mundo. Eu sou o sal da terra, mas agora eu estou dizendo, você é o sal da terra. Acreditar nisso é que às vezes a gente fica meio assim, porque a gente foi acostumado a momentos com o Senhor. A gente, quando cresceu, a gente teve momentos de ir para a igreja, e na igreja é terça-feira, é quarta-feira, é domingo, mas o Senhor está conosco todos os dias. Ele está operando maravilha todos os dias. E a gente ficou viciado na terça, na quarta e no domingo. Aí quando chega na segunda que não tem terça, quando chega na quinta que não tem quarta, quando chega na sexta que não tem domingo, a gente fica perdido. A gente tem que trabalhar. Porque as pessoas estão oprimidas, as pessoas estão possessas. E a gente entra num lugar, entra num bairro, entra num ônibus, e a gente não sabe que ali tem pessoas doentes, oprimidas. E a gente tem que se levantar, expulsar, e abençoar, e curar. Nosso trabalho é esse. Não é um trabalho de momentos na igreja, momentos aqui e ali. E a gente vai ver o que recebemos do Senhor de legado nesse versículo aqui, nesses 3 versículos aqui, nos capacita para isso. Não tem como a gente viver nesse mundo sem executar isso. Se não quiser executar isso, não vai viver. Porque para viver tem que trabalhar. Como diz a palavra, quem não quer trabalhar, não coma. É tremendo isso aqui. Eu fiquei empolgado. Porque o Senhor parece que pega a gente e espreme, né, Rubão? Pega a gente e espreme. Porque ele quer que a gente seja e a gente está querendo que ele faça. É doido. Ele quer que a gente seja, que a gente faça e a gente quer que ele faça. Não, rapaz, eu já te mandei, faz você. Não, mas como é que eu vou fazer? Eu estou em você. Dê um passo que eu estou com você. E a gente às vezes fica querendo o arrodeio, não dá o passo. Então observe. Então, Jesus veio introduzir Deus no homem, a fim de que a sua vida e suprimento de vida para ele. A segunda seção disso aqui mostra o seguinte, mostra Cristo como homem, Jesus, passou pela morte e ressurreição para introduzir o homem em Deus. Quando ele morre, ele deixa de ser o homem físico para ser o homem espiritual. Quando ele é Deus, ele passa a habitar dentro do homem. Quando ele morre, existe uma mudança. Agora Deus está dentro do homem.
Ele vivo, Deus estava no homem, em Jesus. Ele morto, e ressurreto, Deus está dentro do homem, em tudo aquele que nele crê. Em tudo aquele que nele crê, tem a presença dele. E às vezes a gente fica passando fome, fica com a coisa na mão, implorando que Deus faça, onde ele vos disse, a unção do santo está em você. Vai e faça. O vai e faça é que às vezes a gente é complicado. Às vezes a gente não tem ousadia para fazer, porque por isso que os violentos tomam o reino à força. Vem cá, se os violentos tomam o reino à força, e o reino não tem aparência física, o reino está dentro de nós, que reino é esse? Que violência é essa que a gente tem que executar? Se não é quebrar as nossas represas, destruir as nossas represas, quebrar as nossas incredulidades, afastar de nós o espírito que foi criado no Éden pela desobediência. É só essa represa que tem que ser quebrada para a gente possuir o reino. O reino já está aqui. Mas ele está aqui no meio de uma incredulidade, de incertezas, porque a gente não vê e a gente quer ver. Mas pela fé que foi nos dada, que precisa crescer e se tornar um arbusto grande, não pode continuar sendo um grãozinho de mostarda. Ela precisa crescer. Jesus disse que ela tem que crescer e se tornar grande para as aves do céu fazer ninho nela. Mas a gente fica com a fé, às vezes, pequenininha, conserva ela pequenininha a vida toda. Ela precisa crescer e tomar posse do que nós temos de fato de direito. Então, finalizar aqui, Então, introduzir o homem em Deus, visando a edificação da habitação de Deus, que é a edificação da igreja e do seu e do que se relaciona à edificação da Nova Jerusalém. Em todo o universo, Deus possui apenas uma edificação, isto é, a edificação da sua habitação, viva como seu povo redimido. É o povo redimido que é a habitação de Deus. E esse povo redimido é eu e você, ele está na gente, vivendo na gente, morando na gente, com desejo, com vontade, com ação, tudo liberado. O véu foi rasgado, está tudo liberado. Onde você botar a tua mão está abençoado, onde você pisar o teu pé, a terra é santa. A quem você abençoar está abençoado, a quem você não abençoar está retido a bênção, a quem você perdoar está perdoado, a quem você não perdoar está retido o perdão. A bola está na sua mão, está na minha mão. O poder está aqui na mão da gente. E não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente estudou, não é porque a gente tem olho azul, tem olho branco, não, porque é especial, não tem nada disso. É porque a gente crê. O fato de crer nos dá o direito de executar o que ele mandou. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. O fato de crer aciona Deus. E ele está disposto a fazer mais do que pensamos ou imaginamos, pelo seu poder que opera em nós. Então ele está disposto a fazer além do que você quer que ele faça. Você pensou uma coisa que ele vai fazer, ele já pensou lá na frente. Você só precisa executar. Ah, Senhor, olha, se eu for, virei outra vez. Se eu for, prova que a ida do Senhor, mediante a sua morte e ressurreição, era a sua vinda aos seus discípulos. Estava entre os discípulos, mas não podia entrar neles enquanto estivesse na carne. Ele tinha de dar o passo seguinte, que era experimentar a morte e a ressurreição, a fim de ser transfigurado da carne para o Espírito, para poder entrar nos discípulos e neles habitar. Como revelam os versos 17 e 20, após a sua ressurreição, ele veio para introduzir o Espírito Santo nos discípulos. Isso já aconteceu. Não vai acontecer mais não. Já está aqui. Isso já é um fato. Quando a gente profetizou agora, aconteceu muita coisa lá no Rio.
Aconteceu sim, agora por quê? Nós temos autoridade. E os demônios lá sabem disso. E eles não podem, uma coisa que é importante a gente saber, os demônios não podem resistir quando a gente diz saia. Ele não pode dizer, eu não vou sair não. Ele não pode dizer, porque ele está vencido e derrotado. E no nome de Jesus, temos autoridade. Ele não pode dizer, você pode falar que ele vai sair. E ponto final. Não dá para duvidar disso aqui. Isso aqui é sine qua non. Não dá para duvidar. Isso aqui já foi feito. Já aconteceu. Não dá para mudar. É o reino de Deus sendo implantado na terra, em nossos corações. E a partir de nós, se espalha por toda a terra. E os demônios têm que fugir. Tem que sair. Não tem para onde correr. Isso é sine qua non. Não pode mudar. Aqui, ó. A intenção do Senhor, neste capítulo aqui, ó, introduz o homem em Deus com vista à edificação da sua habitação. Mas havia muitos obstáculos entre o homem e Deus, tais como o pecado, morte, a carne, o ego, o velho homem e Satanás. Para introduzir o homem em Deus, o Senhor tinha que resolver todos esses problemas. Portanto, tinha de ir para a cruz a fim de efetuar a redenção para abrir o caminho e proporcionar uma base para o homem entrar em Deus. Essa base em Deus, quando ampliada, torna-se a base do corpo de Cristo. Qualquer um que não tenha essa base, uma base, um lugar em Deus, não tem o lugar no corpo de Cristo, que é a habitação de Deus. Portanto, a ida do Senhor para efetuar a redenção visava preparar lugar no seu corpo para os discípulos. Ao receber os discípulos para si mesmo, o Senhor os introduziu em si, como indicam as palavras, vós em mim, verso 20. E para finalizar aqui, eu tinha umas coisas para ler aqui, mas para finalizar aqui, essa aqui é tremendo. O Senhor veio da parte do Pai para introduzir Deus no homem. Isso está claro. Por meio da sua ressurreição. Aqui ele está indo para o Pai para introduzir o homem em Deus mediante a sua morte e ressurreição. É sine qua non. Não pode mudar mais isso. Por isso que Paulo diz, nem a morte, nem anjo, nem vida, nem potestade, nem altura, nem porvir, nem outra criatura pode me separar disso aqui. Isso já aconteceu. A gente está vivendo algo que já aconteceu e a gente está com essa coisa que já aconteceu, com a autoridade toda dada para a gente, ainda esperando alguma coisa. A gente não tem que esperar nada. A gente tem que se levantar e declarar o reino de Deus, declarar a palavra. Isso vai tudo acontecer. Tudo que você declarar vai acontecer, porque Deus disse que a vontade dele tem que vir para a terra. E a vontade dele veio para a terra através de Jesus, e é por pôr Jesus em Cristo, nem nós. Não tem para onde correr. Essa mistura já foi feita. Não tem condições de trocar isso aqui. Eu citei algumas coisas aqui para finalizar, são 21h06, estou a 20 minutos. Olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa frase aqui é horrível na mente de algumas pessoas, que se diz sem condições de fazer, porque ela é pobre, ela não tem condição, ela é fraca, ela está debilitada, ela não consegue. Jesus não disse isso. Jesus está dizendo aqui que seu espírito está pronto, você pode fazer tudo. Você não precisa obedecer uma coisa débil, que é você, que é fraco. Você não precisa obedecer a coisa débil, que é você, que é fraco. O seu espírito está pronto, está em consonância comigo, vai e faça. A carne fraca, ou seja, a parte fraca em você, não é capaz para interromper o mover de Deus que precisa acontecer. Não é capaz. A parte fraca em você não tem autoridade de bloquear o seu espírito, se você quiser. Não é capaz. Então ninguém possa dizer assim, a carne é fraca, eu não consigo fazer porque eu sou humano. E o que é humano? O que é ser humano? A vida da gente está em Cristo. A gente já passou da morte para a vida, já nascemos de novo. A parte humana da gente é só a aparência física, o resto é tudo Deus.
Precisa ser assim. Se ainda não é assim, precisa ser assim. O Pai, observe aqui, ó, fazei morrer a vossa natureza terrena. Eu estou falando aqui de algumas atitudes nossas. Fazei morrer a vossa natureza terrena, Colossenses 3:5. Ela não vai morrer porque você quer, não. Ela não vai falar morrer porque vai fazer assim. Não, é você que tem que fazer ela morrer. A prostituição, a impureza, a lascívia, adultério, isso e aquilo. É você que tem que dizer, você não vai imperar mais aqui, acabou. Hoje você está eliminada. Ponto final. Não é ninguém, não é um anjo que vai vir do céu, nem é Deus que vai fazer isso, não. É você que vai dizer. Você não tem mais autoridade de ficar em mim. O Senhor está em mim. Ele me revestiu de autoridade, de poder. E essa carne aqui agora, ela não tem mais poder para me mandar, para guiar os meus passos. Ela não vai dizer o que eu vou pensar. O que eu vou pensar é as coisas que são do alto, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de virtude, de louvor, de adoração. É nisso que eu vou pensar. Você tem que determinar isso, porque o Espírito está em você. Então observe. Operai a vossa salvação. Claro, a salvação é pela fé. Né? É pela graça mediante a fé. A gente não se salva por si só. Você tem que conservar a sua salvação. Conservar a sua salvação é trabalho seu. Porque tem muita gente que desiste. Tem muita gente que você viu hoje fervoroso em algum momento, de repente. Eu estou com um colega de trabalho lá, que é um pastor. Era nosso colega de trabalho, o cara simplesmente está com depressão tremenda. Está com depressão tremenda. Eu tenho que até fazer uma visita a ele. E disse que até droga está usando. Um pastor que estava construindo uma igreja lá perto da casa dele, pediu até doação para a gente, para construir uma igreja, um templo lá, porque ele é pastor. Hoje ele está em depressão profunda e está, segundo os colegas, está usando droga. Então, operar a vossa salvação não quer dizer que você vai ser salvo por você, não. Mas a salvação chegou ao seu coração, você tem que agarrar ela. Não, você tem que dizer, quem rouba isso aqui de mim, não. Isso aqui me pertence, isso aqui é meu. Não importa o que aconteça, isso aqui é meu. Eu vou largar tudo, mas eu vou segurar isso aqui. É meu. Eu sou salvo em ponto final. Eu não vou mais fazer nada que bloqueie a minha salvação. É meu, me pertence. Então você vai fazer acontecer ela dia a dia. Pela graça, pelo amor, pela fé que o Senhor colocou em você, você vai fazer. Quem perder a sua vida, achará por amor a Ele, e quem não perder a sua vida por amor a Ele, vai perder. Os sinais vão seguir aos que creem. Pô, cadê os sinais? Os sinais precisam acontecer. O sinal não tem que estar na frente, não. Ele tem que ser o resultado disso aqui, ó. Deus em Jesus e Deus e nós em Deus através de Cristo. Os sinais têm que obedecer. Se você disser, levante o doente, ele tem que levantar. Não tem para onde correr. Se você disser, abre os olhos cegos, ele tem que abrir. Se você disser, sai demônio, ele tem que sair. Pronto. E Jesus está dizendo, os sinais têm que acontecer. Não tem que pensar. Não tem que pensar. Não tem que pensar, tem que executar. Tem que fazer. Por que não executamos? Por que não fazemos? Porque a gente, às vezes, titubeia na mente. Não deixa a mente dizer. A sua carne é fraca. Não deixa ela governar. Saia dela. Abandone essa carne fraca. Abandone essa parte fraca. Saia dela. Entre no que está proposto para você. A casa do meu pai há muitas moradas. Entre nessa morada que é ele e você. E haja. Execute. Faça acontecer. Isso vai mudar a minha vida, a sua vida, a vida dos seus parentes, a vida da sua região, do seu bairro, dos seus vizinhos. Quando você levantar suas mãos, eles se contente e disser, aqui existe o reino de Deus. Toda a força do inferno não tramita aqui nesse lugar. Pronto, você vai fazer isso, você vai ver que vai mudar o cenário da sua casa, da sua vida, do seu bairro, da sua cidade, porque é a verdade. Isso está implantado já. Não tem como mudar isso. Então eu quero abençoar cada um de nós com esse exercício. Eu ouvi, reouvi, Rubão, a sua palavra tremenda. E é isso que Deus está pegando a gente e está amassando. Ele quer que extraia de nós Ele. Ele precisa extrair Ele de nós. De alguma forma Ele vai aparecer em nós. Ele precisa aparecer em nós. Tal como apareceu em Jesus, Ele precisa aparecer em nós. Então, tomara a Deus que nós queiramos
que ele apareça em nós. Porque o profeta disse que quando ele calou a boca, os ossos dele, ficaram todos consumidos. Entendeu? Ele tinha que falar, porque senão ele ficava todo esturricado se ele não abrisse a boca, se ele não executasse o que Deus havia mandado ele fazer. Então, tomara a Deus que a gente abandone o nosso modo de viver, a nossa forma humana de viver. Eu sei que a gente é muito humano. Abandone essa forma de viver, parta para a luta, seja espiritual, viva Cristo minuto a minuto. O exercício do Romanos capítulo 12, que é o culto da gente, é dia a dia, minuto a minuto, é no ônibus, é na praia, é na praça, em qualquer lugar. Você está orando, você está identificando onde é que Satanás está, você está expulsando, você está identificando a pessoa doente, você está impondo a mão sobre ela. Eu posso orar por você, pode, sai a doença. Você vai executar isso. E aí as pessoas vão estar livres. Não é para levar para a igreja, não. E para dar, vá lá no endereço tal. Não, você não vai dar endereço de nada. Você vai abençoar a pessoa, libertar a pessoa e deixa ela seguir. Deixa ela seguir. E o Senhor vai conduzir ela. O Senhor vai guiar ela. Você já introduziu o Senhor nela? Esqueça. O Senhor vai tomar conta dela, porque Ele é o bom pastor que cuida da ovelha. Então eu abençoo a gente nisso. Aí abençoa a gente para a gente agarrar essa oportunidade. É nosso dever fazer isso acontecer. O que fez no passado, mas nós agora, a bola é nossa. A gente tem que fazer. Executar. Não tem o que fazer mais, é executar. Abençoa a gente no nome de Jesus. 21 e 14.